Isso aí, amigos. Mais uma vez aqui no canal Amamos o Vasco para trazer notícias do Vasco para vocês, novidades no dia de hoje, depois de um título muito emocionante ontem da nossa base, do nosso sub-20, que chegou ao título empatando por 3-3 no último minuto, já que havia ganho de 2-1 lá no estádio do Bahia, no Pituaçu, e ontem dentro de São Januário, depois de estar ganhando de 2-0, deixou o Bahia virar. O Bahia chegou a virar para 3-2 e o Vasco nos últimos minutos o lateral esquerdo, entrou no lugar do Riquelme, meteu o gol e empatando e dando o título ao Vasco da Gama da Copa do Brasil 2020 do sub-20 no Vasco da Gama. É o primeiro clube carioca a conquistar esse título, tá bom? Para que fiquem cientes os antes, que nós somos o primeiro, sempre o primeiro na história, o Vascão da Gama. Então, rapaziada, venho com notícia, papo reto, mas antes de tudo, eu peço a vocês para que dê aquela moral, compartilhe, comente. Pessoal, deixa o nome aí para a gente dar aquele salve bacana, aquele salve maneiro no início de todo o vídeo nosso. Comente nosso vídeo, deixa o likezinho, deixa o ok, ou então se não gostou, dá o dislike também. É bom para que nós sabemos que melhorar o conteúdo, dê opinião, o que possa melhorar, o que possa deixar nosso conteúdo até mais atrativo. A minha atração aqui é chegar para vocês e falar a verdade dos fatos que está acontecendo no Vasco. Hoje saiu a notícia de Benítez estar próximo de retornar ao Vasco. Eu não acho próximo de retorno ao Vasco. A verdade para o vascaíno tem que ser dita, e eu vou falar aqui agora. O Independiente pede para o Benítez voltar ao Vasco na casa de R$1 milhão. O Vasco acena com uma proposta de R$500 mil. Então, metade está próximo. Então, para mim, não está próximo. Quando estiver próximo, quando estiver perto de vir já acertado o retorno, se vir concretizar o retorno, eu queria muito que o Benítez retornasse, eu estarei aqui falando a verdade para vocês. Não adianta eu botar manchete para querer like, que Benítez está de volta, para querer mais e mais me propagar com mentiras. Eu vou chegar aqui e falar a verdade para vocês. Outra coisa é voltar a falar do sub-20, uma garotada muito boa que o Vanderlei Luxemburgo deve aproveitar e está feliz. Teve entrevista deles ontem dizendo que estava feliz, que essa garotada vai ajudar muito ele. Com certeza vai ajudar. Temos o já rodado, né? Já o cara que já foi no profissional há tempos, o Riquelme. Temos agora Caio Lopes, João Pedro e Laranjeiras, que foi o último jogo dele no Sub-20. Temos na base também o Matias, que arrebentou com o jogo de ontem. E temos um lateral direito, o JP, muito bom lateral, apoia, marca, vai e volta numa velocidade que os profissionais não têm, aguerrido, sabe cruzar uma bola, então tem muitos jogadores da base que o Vanderlei pode aproveitar. Falando agora um pouquinho de política, houve situações de falar que tem uma movimentação agora dia 7, acontecerá dia 7 de janeiro, agora na próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde na Candelária, pessoal que vai fazer um movimento na Justiça, indo até o Tribunal de Justiça, para que respeite o Estatuto. É uma coisa tão simples para o torcedor vascaíno, se botasse na ideia e olhasse direitinho. Quando nós nascemos, em geral, o humano nasce e começa a aprender as normas de dentro da tua casa para sair até o próximo para ter normas. Ou seja, as leis, no próprio judiciário tem as leis de dentro do judiciário. O Vasco tem sua lei, que é o seu estatuto. Então, a eleição que foi feita dentro do estatuto, legalmente dentro do estatuto, com tudo assinado, com a mesa toda, a diretora assinada, foi a do dia 7, onde a justiça invalidou ela, né, no caso, e o Salgado se propagou presidente, que até agora ninguém deu proclamação para ele ser presidente, nem o benemérito do Vasco, nem os diretores, ninguém, ele que está dizendo. Então, o Levesiano também, por sua parte, o Somamos, vão recorrer, e a torcida do Vasco, um grupo grande de sócios, está uma movimentação de mais de 500 sócios já, para recorrer essa situação
para ver se volta à situação anterior, que é do Levenciano sendo presidente, do respeito ao estatuto, porque do dia 14 foi uma eleição, entre aspas, da Sempre Vasco e da Mais Vasco, que foi uma enquete onde os poderes do Vasco Legislativo não assinaram, antes de começar a eleição, foram lá e deram invalidade à eleição. Então, vamos ver o que ocorre, vai esquentar muito esse fato de justiça, ainda no início, antes do dia 19, que é a posse, ainda vai acontecer muita coisa, muita água vai rodar por baixo da ponte, e nós vamos estar acompanhando. Sobre de um comentário que pode acontecer do Campelo não chegar até dia 19, porque pode haver um impeachment. Os beneméritos estão arrumando uma forma, ou seja, em documentos que prove que o Campelo está afringindo totalmente as regras do Estatuto do Vasco da Gama. Junto com ele, Jorge Salgado também. Então, os dois podem rodar até antes do dia 19. Eu vou ficar atento. Quem tiver aí, fique de olho no nosso canal. Assista nosso canal diariamente, que eu estou de olho nessa situação. A gente tem que ficar atento. Pode acontecer desses caras meter o pé bem antes do que se imagina e limpar o Vasco, porque é uma corda suja, onde estão contratando profissionais como o Pássaro, que ofereceram o serviço para ele e ele aceitou, mas aceitou numa furada. O Vanderlei Luxemburgo nem falo muito, porque o Vanderlei já esteve no Vasco, e o Vanderlei pode ser muito bem aproveitado pelo Levenciano, caso venha a reverter essa situação. Já o Pássaro não, porque o Levenciano tem aí sim uma equipe de profissionais remunerados para trabalhar no Vasco 24 horas ou o período integral do dia, trabalhar, tá ali no Vasco todo dia. Já o Jorge Salgado tem gente na equipe dele que nem trabalhar no Vasco vai poder trabalhar, vai passar algumas horas e vai para a empresa que trabalha. Então, pessoal, pense muito bem nessa situação. O Vasco tem que mudar esse ritmo. Jorge Salgado é mais do mesmo. E, gente, vamos à luta, vamos correr atrás, vamos dar essa força, já que o Levenciano se pronunciou que vai recorrer, pedindo a força da torcida. Vamos lá, dia 7, na Candelária, às 15 horas, para esse movimento ordenado. Cada um leve sua máscara, leve seu álcool em gel, tá? Continuo aqui parabenizando aos youtubers, tá? Que estão nessa corrente forte para ver o bem do Vasco. Sou vascaíno, tá? Do Edmilson, não conheço pessoalmente, mas assisto ele, um cara que está 100% acima do estatuto, respeito ao estatuto. Esse negócio do vascaíno falar, eu sou Vasco, que se ganhou o presidente, eu sou Vasco, sou vascaíno, vou torcer pro Vasco. Não está sendo vascaíno, me perdoe falar, não está sendo vascaíno, porque o vascaíno primeiramente tem que respeitar as suas leis. E a lei do Vasco está dentro do estatuto, tem que ser respeitada. Se não respeita, o cara não está torcendo para o Vasco, está torcendo para um bando de desordeiro que quer fazer do Vasco a lei deles, não do estatuto do Vasco. Então, rapaziada, vamos ficar esperto nisso, reforçando. Edmilson, sou vascaíno, tenho arquibancada Vasco com o Márcio, também não conheço pessoalmente, eu falo às pessoas que eu vejo que querem fazer bem do Vasco. Tem aí o Léo na torcida vascaína, tem o Zé Colmeia, que fala muito bem quando está nas suas lives. Então, gente, vamos correr atrás, vamos levantar o Vasco, vamos para cima deles. Então, o Vasco é para quem acredita. Muito obrigado a todos por mais esse dia aí, por mais essa atenção que vocês vêm dando para nós. E seguiremos. Amanhã eu voltarei com um novo vídeo.